Só que o detalhe tá aqui, ó, gente, nessa observação. Olha só, prestem bem atenção. Diz o seguinte: neste esquema, o condutor PEN não deve possuir seção transversal, ou seja, grossura, inferior a 10 milímetros. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você for ligar neutro e terra em simples tomada, tem que ser de 10 milímetros. Se for ligar neutro em lâmpadas, tem que ser de 10 milímetros. Então fica uma coisa meio estranha, sem lógica, ok, pessoal? E é por essas e outras que a NBR 5410 não permite esse tipo de ligação em uma residência. Foi por isso que eu falei para vocês, se a gente fosse ligar conforme esse quadro de distribuição dentro de uma residência, conforme esse esquema de aterramento, na verdade. Por isso que eu falei se. Por quê, pessoal? Na verdade, a NBR 5410 ela diz o seguinte, observem. Em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, o condutor PEN deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação ou a partir do quadro de distribuição principal, em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. A alimentação elétrica até aí, TNC, passa então a um esquema TNS. Então é isso que diz a NBR 5410. Ainda não entendeu? Vamos voltar lá para o modo convencional e observa que o que eu acabei de ler para vocês, ou seja, esse trecho da norma, tá ali no cantinho, ó, item 5.4.3.6. Então agora vamos fazer a leitura. Em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, o condutor PEN deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação ou a partir do quadro de distribuição principal em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. O que isso significa? Significa, pessoal, que a única forma, o único modo permitido pela NBR 5410 em uma residência é da forma contida aqui no item 5.4.3.6. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal, que na prática a gente teria que fazer isso aqui, ó, trazer um barramento para neutro, nesse quadro de distribuição, e esse neutro, a partir do momento que ele chega no BEP, ele tem que também, na mesma hora, ser derivado para um outro barramento, ou seja, o barramento de neutro, observe aí, e aí sim, o quadro de distribuição está conforme pede a NBR 5410. E aí, observe a tomada. Como é que seria feita essa ligação, pessoal? Conforme estipula a NBR 5410. Dessa forma, ó, o neutro vem do barramento de neutro e o terra vem do barramento de terra. Ou seja, pessoal, eles têm que ser separados ainda no quadro de distribuição. Então, eles têm que seguir neutro, neutro, terra, terra. Bacana? Então, é assim que pede a NBR 5410, por isso o esquema TNC não é permitido em residências. Bacana, pessoal?